Olá, eu sou simplesmente Juliana e estou em busca de mim mesma. Continue comigo que hoje o papo é sobre a minha dieta. A primeira coisa que precisa ficar bem clara é que eu não sou um profissional da saúde. O que eu trato aqui no canal são as minhas experiências. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, consulte um profissional assim que possível. A segunda coisa é que se alguém prometer para você a cura do autismo através da alimentação, desconfie, porque não existe cura para o autismo. O autismo ele não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. No caso, o meu cérebro ele se desenvolveu de um jeito diferente do padrão e ele responde aos estímulos externos de um jeito próprio. Agora, quando se fala em qualidade de vida, a alimentação ela tem sim um papel fundamental, assim, porque ela, além de ser a nutrição para o nosso corpo, ela age diretamente nas comorbidades que podem vir associadas ao autismo, como ansiedade, insônia, depressão, hiperatividade, tudo que a gente consome, eles influenciam nesses aspectos. E agora você me pergunta, mas Juliana, se você não é uma profissional da saúde, como é que você sabe dessas coisas? Eu desenvolvi uma curiosidade muito grande acerca do meu corpo, então tudo que eu vou consumindo, eu fico prestando atenção em qual é a reação, o que que acontece comigo, como eu me sinto depois de consumir esse alimento porque o meu corpo ele é o meu veículo, então eu para mim conseguir ter uma vida plena, eu preciso entender o funcionamento dele e como extrair o melhor dele para mim ter uma vida boa, uma vida plena. Não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa longa e de muita observação e muita paciência, mas hoje eu posso dizer que vale muito a pena, que eu vivo melhor agora que eu me conheço. Agora, passando para minha alimentação, eu dividi o vídeo em tópicos para ficar mais fácil. E eu vou começar pelo carboidrato, que é o mais danado de todos. Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa muito imperativa por natureza, então eu sou muito agitada. Então, notando as reações, anotando o que acontecia depois da minha alimentação, eu percebi que se eu consumir alimentos que tenham uma digestão assim rápida e que eleve muito rapidamente o nível de glicose no sangue, que são os alimentos que aqueles mais processados, alimentos feitos de farinha branca com muito açúcar. Então, como acabo tendo picos de glicemia, isso me deixa muito agitada assim, muito rápido. Então, isso, além disso, ele piora a ansiedade, então me dá uma agitação muito grande, então eu sempre tenho que evitar esses tipos de alimento. Então, bolos, pães feitos com farinha branca, doces, assim, qualquer alimento assim que tenha que aumente o nível de glicemia muito rapidamente, eu tenho que evitar esses alimentos. Então, eu sempre dou preferência para consumir alimentos que tenham um índice glicêmico menor, que tenham mais fibras, para assim essa descarga, vamos dizer, de açúcar, de energia que vai ser absorvida pelo meu corpo, ele entre na corrente sanguínea de um jeito assim mais lento. Então, eu não vou ter aqueles picos de glicemia, então isso não vai me dar aquela agitação assim, aquela agitação doida que daí é o que acontece comigo, que eu não consigo ficar parada, não consigo prestar atenção em nada, fico muito ansiosa, com até agitação mental e tudo mais. Então eu sempre evito esses alimentos que tenham muito açúcar, muita farinha branca, dando preferência para frutas, para grãos integrais. Eu como muita aveia, eu gosto muito de feijão, arroz integral e como bastante frutas assim e verduras realmente, porque eles, além de me dar bastante saciedade, eles não me dão essa agitação louca assim que me deixa meio alucinada.
Daí você me pergunta assim, mas nossa, eu nunca mais vou poder comer nada que tenha açúcar, nada que tenha farinha? Não, não é assim. Eu posso ainda me dar, vamos dizer, ao luxo de comer um docinho, de comer um bolo, alguma coisa, porque realmente é gostoso, dá prazer. Só que eu tenho que ter em mente que depois que eu ingerir esse alimento, eu vou ter uma descarga de, vamos dizer assim, de energia e não demora muito, como é o bom, vamos dizer assim, um bombom é puro açúcar, então já logo uns 10 minutos depois eu já tô naquela agitação bem doida. Então, se eu quero me dar ao luxo de comer um alimento desse que vai me dar uma agitação, eu tenho que só ter cuidado com a quantidade que eu vou comer. Eu posso comer, mas eu como menos para não ter uma descarga assim tão alta. Eu cuido com o horário que eu como, então quando eu tô com vontade de comer um doce, eu posso comer até no máximo depois do almoço, e daí o dia vai passando, então eu tenho que cada vez diminuir mais esses alimentos que têm alto índice glicêmico, porque senão eu vou chegar de noite, na hora de eu descansar, eu ainda vou estar com aquela agitação toda e não consigo dormir. Então, isso também me gera insônia. Então, eu preciso cuidar e não exceder, assim, tipo, fazer várias refeições com alimentos com um índice glicêmico alto. Então, tem que sempre ter uma moderação. Então, por isso que é tão importante eu conhecer o meu corpo para saber qual é o meu limite. O meu limite, o meu limite são 2 bombonzinhos depois do almoço. Se eu passo disso, eu já fico virado para as trevas. E não posso fazer isso todo dia, não. Porque se eu comer bombom, eu não posso comer pão. Se eu comer pão, eu não posso comer macarrão. Então, eu sempre tenho que escolher só um alimento por dia. Senão, não rola. Não adianta comer vários tipos que também desandam a maionese. Já puxando para as bebidas, que como é uma energia em forma de líquida, em forma de açúcar, eu também entro nos carboidratos, mas eu preciso então evitar demais bebidas açucaradas ou bebidas energéticas ou que tenham álcool, porque isso também me deixa muito agitada. E é muito pior do que comer um bombom, porque o líquido ele tem uma absorção muito mais rápida, não precisa digerir nadinha. Então, se eu tomar um copo de refri, eu já sei que logo em seguida eu vou estar pulando igual a pipoquinha, então é melhor eu evitar. Então, as únicas bebidas energéticas que eu tomo é o chá verde, o chá mate, eu não consigo tomar café. Até suco, como você retira todas as fibras da fruta, ele também tem uma absorção muito rápida, então eu sempre evito. Refri, bebida alcoólica, eu não bebo de jeito nenhum, porque para mim faz muito mal até pro estômago e o álcool ele me dá uma ressaca instantânea. Eu já fico com dor de cabeça e eu sou daquelas pessoas que chata que bebe e fica mal-humorada, eu não fico alegrinha. Agora, já pulando para as gorduras, eu não sigo uma dieta restritiva porque o meu objetivo ele não é emagrecer, é o meu bem-estar. Então, a minha dieta, vamos dizer assim, ela até é bastante calórica, mas é porque eu também gasto bastante energia, porque essa minha agitação constante, ela também tem um gasto calórico. Mas eu como então bastante gorduras. Eu gosto muito de pasta de amendoim integral. Eu como bastante castanhas que à noite, como eu não posso comer nada muito pesado, eu como sempre um mixzinho de castanhas com iogurte, uma coisa assim mais leves. Então eu como bastante gordura do leite, a gordura das oleaginosas, as castanhas, amendoim. Eu uso bastante azeite de oliva na preparação dos meus alimentos, então vamos dizer assim que a minha dieta ela é bem rica em gorduras. Isso não serve para todo mundo, porque é uma dieta bem calórica. E se a pessoa não tem esse gasto calórico durante o dia, então essa gordura eu tenho que ter mais moderação do que eu tenho. Mas dá para comer porque são gorduras boas, que fazem bem pro organismo, só tem que ter cuidado na quantidade.
E agora as proteínas. Eu deixei o grupo das proteínas por final, que esse é o, vamos dizer assim, o grupo mais complicado na minha vida, porque eu me identifico muito com a dieta vegana, eu acho uma filosofia de vida muito legal. Em 2019 eu iniciei com a dieta vegetariana. Eu iniciei primeiro com a vegetariana para fazer uma transição, vamos dizer assim, mais suave, que eu não consigo fazer nada assim muito radical, não serve para mim, assim, eu tenho que, para conseguir manter alguma coisa na minha vida, tem que ser uma tradição, uma transição assim mais suave e gradual. Eu até tava me dando muito bem, eu tava gostando, assim, só que no final de 2020 eu peguei o Covid e isso debilitou meu corpo demais, assim, eu progressivamente eu comecei a perder músculo, perdi peso mesmo, eu fiquei muito flácida, assim, que eu perdi músculo rapidamente e o que eu consumia não estava dando conta de repor essa proteína. A proteína do leite ou até aquelas isoladas, assim, que é realmente feito para vegano, não deu certo para mim e me dava bastante problema no estômago. Então eu consultei com um endocrinologista e ele falou que eu precisava da proteína animal também para me conseguir restabelecer o meu corpo, porque ele está sob um estresse muito grande. E eu não estava absorvendo a proteína vegetal que eu consumia. Então eu tive que, eu comecei com a dieta vegetariana, eu tive que voltar. Isso foi na metade de 2021, eu tive que voltar com a alimentação com proteína com base animal. Então eu consumo carne animal, mas é sempre com muita moderação. E eu coloquei assim na minha vida uma filosofia, então, porque se eu necessito do sacrifício de outro ser para manter a minha vida, eu tenho que fazer a minha vida valer a pena, eu tenho que honrar esse sacrifício. Então eu sempre tento melhorar, sempre tento mostrar o meu melhor assim ao mundo, a crescer, justamente para honrar essas vidas, assim, honrar tudo que, não só os animais, mas todos os recursos do mundo, desde água, planta e tudo, todos os recursos que estão sendo gastos para me manter, eu preciso honrar esse sacrifício, sim, sempre querendo dar o meu melhor, tentando fazer uma diferença para dizer que a minha vida, ela vale a pena esse sacrifício porque eu tô sendo fator de soma na vida de outras pessoas. Então eu tomei, eu não consegui aderir à dieta vegana, mas eu uso essa filosofia de vida para mim que tem dado certo, assim, sabe? Que eu me sinto bem sendo fator de soma, assim, na vida de outras pessoas. Que é assim como o corpo desses animais, dessas plantas, eles não são eternos, o meu também não é. Então, também um dia eu retornarei à Terra. Então, eu preciso que esse rastro que eu estou deixando enquanto eu estou aqui seja um rastro positivo, seja uma conta positiva para as pessoas que tiveram contato comigo. E agora, falando na minha dieta, de forma assim, mais específica, assim, eu tenho, vamos dizer, um certo nível de seletividade alimentar e na condição de autista eu gosto de comer as mesmas coisas, eu tenho dificuldade de colocar novos alimentos na minha dieta, mas quando eu coloco esses alimentos, depois eu tenho dificuldade de tirar. Então eu basicamente eu como a mesma coisa todos os dias, assim, com pequenas variedades, assim, pequenas, vamos dizer, oscilações. Então, sempre no café da manhã eu como bastante proteína, eu como um omelete, sempre com uma xícara de chá, eu sempre gosto muito de chamate, e uma fruta com um pouco de pasta de amendoim. Então,
Eu já começo o dia com mais proteínas do que carboidrato e eu sinto que isso me dá uma saciedade muito grande e um bem-estar, assim, muito grande. Eu me sinto bem durante toda a manhã. Eu vou ter... eu tomo café lá pelas 7h30, 8 horas. Eu vou ter fome só lá depois do meio-dia. Eu sempre, daí em meio-dia, assim, eu sempre como uma porção de proteína, que geralmente nesse horário é uma porção de proteína animal, sempre uma carne magra, não exagerando no tamanho da porção. Eu sempre daí como bastante verduras, assim, ou legumes cozidos e uma porção de carboidrato, ou eu como arroz e feijão, ou eu como um purê de batata. Então, é sempre uma porção de proteína animal, um carboidrato, assim, mais complexo, como uma batata doce, uma verdura, assim, às vezes eu consumo macarrão, assim, mas é mais raro, porque isso ele leva bastante o meu, o meu pico de agitação. Então, sempre dou preferência para carboidratos, assim, mais complexos, com um índice glicêmico menor. E sempre eu depois de sobremesa, eu sempre como uma fruta com bastante fibra, seja uma laranja, uma fatia de abacaxi, uma ameixa, uma coisa assim que tenha bastante fibra. E às vezes eu me dou o luxo de comer um bombonzinho de sobremesa. Eu não posso fazer isso sempre, como eu já falei. Daí agora lá pelas 4h30, 5 horas, eu também já tenho fome novamente. Eu sou uma draguinha, eu como bastante. Daí sempre nesse horário eu faço uma panqueca de banana ou uma tapioca com queijo, alguma coisa assim também leve e que também tenha bastante fibra, que a panqueca de banana ela tem a porção de proteína que é o ovo e ela tem aveia e banana. Então, senão não seria panqueca de banana. Então então eu como sempre um carboidrato assim mais complexo e, e aí não tem índice glicêmico muito grande. E sempre acompanhado de um chazinho, então eu tomo chá de erva doce, chá de hortelã, algum chá assim que me dê, me dê saciedade e não seja estimulante, né? Que já depois do almoço, assim, eu posso no máximo tomar um chá verde depois do almoço. Depois disso é só chazinho mais tranquilo. Por último, já puxando perto da hora de dormir, eu sempre como então um punhadinho de oleaginosa, umas castanhazinhas, um mixzinho de castanhas com um copo de iogurte, que é uma proteína, assim, muito boa, que me ajuda demais, assim, com a flora intestinal. E como é uma comida que não tem, assim, nada muito estimulante e nem não seja pesado para o corpo digerir, então eu consigo dormir muito bem com essa alimentação. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu tenho um certo grau de intolerância à lactose, então eu não consigo tomar um sorvete ou tomar um copo de leite, uma coisa assim, mas eu consigo ainda comer iogurte e queijo, que em moderação. Então, acho que foi esse um dos motivos de eu não conseguir me adaptar à proteína do leite como um suplemento em substituição à carne. Outra coisa que é muito importante, que eu tenho que frisar, é porque eu faço uso de medicamentos para combater as comorbidades que vêm associadas ao autismo. Então, isso ele me faz ter muita sede, assim, até conversei com o médico e ele disse que é relacionado a esses medicamentos. Ele me dá sede, assim, que me incomoda demais. Então, eu bebo muita água o dia todo, eu carrego uma garrafinha para tudo quanto é lado. Então, e também como eu tenho essa dieta rica em fibra, eu preciso, as fibras, ela precisa dessa água para conseguir agir bem no organismo. Então, beber água é fundamental. Então, a respeito da minha dieta, é isso. Você tem que ver o que faz bem para você, ou o que
o que que dá certo, porque às vezes eu te dou a recomendação do que eu como e você vai tentar fazer igual e não dá certo, igual como para algumas pessoas dá certo tomar suplemento de proteína do leite, para mim não funcionou. Então essa é a importância do autoconhecimento, assim, de tentar avaliar como é que seu corpo reage depois que você consome certo alimento e sempre consumir os alimentos com consciência. Porque se eu consumo um alimento que me faz mal, eu já tenho que ter consciência que eu vou ter algum prejuízo. É, e também colocar na balança se vale a pena ou não, porque às vezes você come uma coisa que te dá 5 minutos de prazer e depois te dá horas de dor de barriga ou agitação e um monte mais de problemas. Então eu sempre coloco isso na balança. É gostoso? É. Eu tô com vontade? Eu tô. Mas será que vale o prejuízo? Às vezes vale. Às vezes vale, mas geralmente não. Porque se a gente preza a qualidade de vida, daí não vale a pena. Se você ficou com alguma dúvida ou também quer compartilhar algo legal que você come, que dá certo para você, deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler. Então, eu vou adorar ler e responder. Que eu acho muito gostoso, assim, essa troca de experiências, assim, que às vezes eu aprendo tanta coisa nova, assim, só numa conversa pequena que eu fico encantada. Eu já vou então deixar o gancho pro vídeo da próxima semana. Eu vou falar um pouco de uma coisa que me aflige demais e eu tenho certeza que também já te incomodou muito, que é a procrastinação. Eu tenho um problema com isso já com níveis quase patológicos, que eu me distraio muito fácil. Então, eu quero trazer um pouquinho dessa minha experiência e o que eu faço para enfrentar a procrastinação, porque eu sei que a culpa que vem depois associada a isso, ela não é brincadeira. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui no canal. Muito obrigada por dedicar o seu tempo para me ouvir. Eu peço que, se essa fala fez sentido para você, que você compartilhe para que mais pessoas se sintam representadas e acolhidas. Então, eu quero te dar um beijo no seu coração e até a próxima!